Trechos de Get Rich in Speech of Yourself. Louis M. Graff. Conteúdo. Princípios fundamentais. 3 geradores de sucesso. O 4º gerador de sucesso. Um hábito rentável a adquirir. O 5º gerador de sucesso. Um hábito não rentável a evitar. O místico segredo do sucesso. O 6º gerador de sucesso. O plano de sua carreira. Princípios fundamentais. Existe uma lei do sucesso? Sim, existe. Podemos aprender qual é. Sim, podemos. Porque nem todo mundo sabe disso. Porque ela está escondida dos olhos ou da compreensão, é secreta, oculta e, portanto, misteriosa, supranormal ou sobrenatural. Porque as pessoas bem-sucedidas não nos contam qual é essa lei. Porque essas pessoas não sabem qual ela é por um tempo, elas simplesmente a seguiram. Inconscientemente. Não há nada de necromancia ou de magia nisso. Eu encontrei a lei na Bíblia, o maior de todos os livros místicos e o mais autêntico. Chamo-a de lei mística do sucesso porque você não vai entendê-la só lendo as palavras. As palavras devem ser vistas sob certa luz antes que se entenda seu real significado. Para alcançar a perspectiva adequada e captar o significado da lei é preciso ter uma concepção pertinente de dinheiro. Como este ensaio foi feito tanto para leigos quanto para letrados e deve, portanto, ser breve e direto, não vou ostentar minha erudição dando as muitas definições de dinheiro, mas me limitar a uma definição que acho mais útil para a compreensão da lei oculta do sucesso. É o seguinte: dinheiro é serviço. Futuro. Em outras palavras, se você tem dinheiro, poderá trocá-lo mais tarde, por um bem ou um serviço de algum tipo. O mercado vai lhe dar comida. Em troca dele, a perfumaria vai lhe dar artigos de higiene pessoal. Seu senhorio lhe dará o uso de sua propriedade, que é o serviço acumulado do negócio da construção mais o serviço permanente da comunidade. Em suma, toda a vida da comunidade civilizada é baseada em uma troca de serviço por serviço. Por exemplo, se você precisa de um casaco novo, primeiro deve prestar serviço ao seu empregador, e incidentalmente aos clientes dele, para que ele lhe dê dinheiro, que é serviço futuro. A seguir, um comerciante o serve, fornecendo-lhe o casaco novo, e o dinheiro vai para ele. E então o mercado serve o comerciante, e o dinheiro é trocado de novo. Isso continua sem parar. O dinheiro passa por centenas de mãos, cada vez por um serviço de algum tipo. Quem recebeu o dinheiro prestou um serviço, mas ainda não recebeu um serviço em troca do dinheiro. Quem tem o dinheiro, tem um serviço futuro para si. Essa é a conveniência do dinheiro. Ao usá-lo, você pode trocar o serviço de uma pessoa pelo serviço de outra. Você não tem de ficar sem um casaco novo só porque o comerciante não precisa de seu serviço. Só por você ter servido alguém, outros estarão prontos para atendê-lo. Serviço lhe será negado se você não servir a ninguém. Claro, se quiser, você pode dar o serviço sem receber nada em troca. Nem serviço nem dinheiro. Mas, no longo prazo, verá que é impossível viver sem o serviço dos outros. Você acabará sendo forçado a receber serviço em troca de serviço, ou receber dinheiro em troca, o que dá no mesmo. Acredito que todos os meus leitores já estão prontos para a primeira regra da fórmula mística para o sucesso. Eu vi isso várias vezes na Bíblia, durante muitos anos antes de perceber seu verdadeiro significado. Como diz a Bíblia, a primeira regra é: mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Mateus 22.26-27. Por fim, ocorreu-me que isso não significava que eu devia largar o trabalho que eu sabia fazer bem e me tornar um empregado doméstico, nem que eu devia me tornar um pregador. Eu seria o pior pregador ou empregado doméstico do mundo. Eu poderia fazer um bem muito maior ao mundo, em minha própria profissão. O que a mensagem significa é o seguinte: regra de sucesso número 1. Quem quiser ser grande entre nós, que sirva às necessidades do povo, e quem quiser ser o primeiro entre nós, que preste serviço no trabalho que fizer melhor. Bem, essa não é toda a fórmula mística do sucesso. É só a primeira regra. Mesmo assim, não vamos aceitá-la cegamente. A pessoa se torna realmente grande por atender às necessidades do povo? Certamente. Washington, Lincoln e muitos outros se tornaram grandes dessa maneira. Com certeza, Henry Ford, ao desenvolver um automóvel e um sistema de produção em série que poderia oferecê-lo às pessoas a um preço baixo, tornou-se grande por servir às necessidades do povo. O mesmo
Vale para outros grandes industriais, comerciantes e fabricantes bem-sucedidos. Quanto mais as pessoas servem, maiores são. Washington e Lincoln serviram não só aos seus contemporâneos, mas servem a muitas gerações desde então. E os chefes, aqueles que não são grandes, mas são muito bem-sucedidos? Será que eles se tornam grandes por servir na área em que são mais qualificados? O serviço deles, muitas vezes, não é para o povo. Admito, mas eles prestam serviço a um grupo ou classe limitada. Isso se aplica a empresários bem-sucedidos, a médicos, advogados e outros profissionais executivos, gerentes, artistas, escritores, educadores, provedores de conforto ou de entretenimento. Se atingem algum grau de sucesso, é prestando serviço no campo em que são mais qualificados. Eles podem não se tornar grandes, mas sobem a um nível acima da média, tornando-se chefes entre nós. O empregado doméstico serve apenas a algumas pessoas, empresário bem-sucedido a muitas. Este último, portanto, presta um serviço maior e ganha uma recompensa maior. Mas empregados domésticos também estão prestando serviço na área em que são mais qualificados, então, por que também não são chefes? Porque muitos que tentam servir às necessidades do povo não se tornam nem grandes nem bem-sucedidos? Porque outros se tornam chefes por algum tempo e depois caem no esquecimento? A regra número 1 não responde a essas perguntas. Evidentemente são necessárias mais regras e falaremos de outras mais adiante neste ensaio. Por enquanto você aprendeu. Seguinte, embora a regra número 1 não garanta o sucesso, ela é uma das que devem ser seguidas se você quiser alcançar o reconhecimento merecido. Você deve ter notado a palavra merecido. Existe sucesso sem merecimento? Infelizmente existe. É o tipo de sucesso alcançado não por meio do serviço, mas da perda de outras pessoas por meio do desserviço. Essa é a grande desgraça dos Estados Unidos hoje, a causa de quase todos os nossos problemas, o fato de que as pessoas podem alcançar afluência, sucesso é a palavra errada dessa maneira. Para ilustrar, em jogos de azar o ganho de uma pessoa é sempre a perda de outra. Não é troca de dinheiro por serviço. E isso é válido para o jogo na mesa de bilhar ou no mercado de ações. As grandes fortunas de Wall Street feitas por especulação são constituídas pelas perdas de centenas ou milhares de pequenos investidores. Mas, claro, os lobos, às vezes, tiram fortunas um dos outros. Também, fazer fortunas dessa maneira não seria possível, é claro, se os pequenos operadores não estivessem tentando a mesma coisa, fazer fortuna sem merecimento por meio do desserviço em vez do serviço. Como 9 em cada 10 pessoas perdem ao tentar fazer dinheiro. Assim, não vou incentivá-lo a se arriscar dessa maneira. Muitas outras formas de negócio, seja em Wall Street ou em outro lugar, são rentáveis só graças a perdas de outras pessoas. Mesmo se eu pudesse, não ajudaria ninguém a enganar a lei da vida desse jeito. Podemos agora avançar para a próxima regra da lei mística de sucesso. Na Bíblia, encontrei 2 mandamentos que dizem conter toda a lei e todos os profetas. O primeiro foge do âmbito deste ensaio, mas o segundo é: ama ao próximo como a ti mesmo. Muito bem, a maioria das pessoas entende isso no sentido de que devemos ter bons sentimentos para com nosso próximo, uma espécie de brilho interior que é bastante agradável, a emoção de quando vemos uma criança feliz. Eu cometi o mesmo erro por um longo tempo. Como tal sentimento pode-se comparar ao amor de uma simples mãe pelo filho? O primeiro é fantasia em comparação com a devoção de uma vida inteira do segundo. O amor ao próximo é um passatempo presunçoso e lisonjeiro para momentos de lazer, enquanto o outro não se detém diante de nenhum sacrifício, seja em relação ao trabalho, à saúde ou mesmo da vida. Primeiro serve a si mesmo apenas, o segundo serve ao amado sem restrições e sem medida. Na verdade, essa agradável sensação é mera ilusão, faz de conta, a não ser que se expresse por meio de serviços só. Então será amor. Acaso o bom samaritano simplesmente sorriu gentilmente para o estrangeiro em perigo, compadeceu-se e seguiu seu caminho? Não, ele parou para servi-lo. Amor sem serviço não é amor, serviço é sua única medida. Pensamentos como esses me levaram ao que eu acredito ser o verdadeiro significado deste mandamento. É o seguinte: regra de sucesso número 2. Sirva ao próximo como a si mesmo. Até posso ouvir alguns dos meus leitores dizendo: como é? Isso é caridade. As pessoas não podem ficar ricas desse jeito. Mas podem e ficam.
Não quero me prender tanto a referências a Henry Ford, mas gosto de usar exemplos que sejam familiares até para o leitor mais leigo. Ele serviu ao próximo como serviria a si mesmo? Posso imaginá-lo dizendo a si mesmo quando começou: se eu fosse um homem de posses modestas, que tipo de carro gostaria de ter? Que preço eu poderia pagar? Quanto tempo eu teria que usar o carro? Quanto eu poderia bancar em manutenção? Então, ele passou a servir ao próximo como serviria a si, mesmo se estivesse na mesma posição. Só uma pessoa para quem o serviço é uma paixão forneceria peças para carros com 12 ou 14 anos de uso, como Ford sempre fez. Posso imaginar Ford dizendo a si mesmo: se eu fosse um homem pobre obrigado a comprar um carro usado de 8 anos, em que condição ia querer que estivesse? Quanto tempo eu continuaria precisando de peças para ele? Quantos litros de gasolina eu poderia me dar o luxo de comprar? Como Ford procurou servir a essa pessoa também, seus carros tinham, na maioria das vezes, o maior valor no mercado de usados. Eu imagino que isso foi uma recompensa totalmente inesperada pelo serviço que ele prestou, aumentando automaticamente a demanda por carros novos. Essas recompensas, inesperadas pelo serviço, dadas livre e fervorosamente, são as que fazem pessoas merecidamente ricas. Compare os comerciantes de grande sucesso de qualquer cidade com os concorrentes que quebram, ou que se arrastam sem lucro nem crescimento, ano após ano. Os bem-sucedidos têm alto ideal de serviço, estoque bastante variado e escolhido com inteligência, funcionários bem treinados, refinamentos para fazer o cliente se sentir bem-vindo e apreciado, políticas que lisonjeiam e satisfazem até os clientes mais insensatos e os melhores e mais recentes produtos. Esses são os serviços que os comerciantes desejam para si mesmos, e é o que dão a seus clientes. Eles se importam mais com qualidade e requinte do que com o preço. Preferem eles mesmos pagar um preço justo do que correr o risco de se decepcionarem mais tarde e, portanto, servem os outros dessa forma. Já os que fracassam fazem exatamente o oposto. Têm um estoque menos variado, inclusive com mercadoria inferior, para enganar seus clientes quanto à atualidade ou à qualidade. Seus funcionários são treinados em práticas enganosas, suas políticas são egoístas e fuleiras. Com clientes insatisfeitos, seus preços podem ser justos ou até mais baixos em alguns itens, mas compensam isso com preços exorbitantes em outros cuja qualidade inferior não é óbvia. Se eles desconhecessem os truques de seus negócios como seus clientes desconhecem, não gostariam de ser servidos dessa forma. Por não servirem aos outros como a si mesmos, seus estabelecimentos permanecem capengas ano após ano, ou quebram definitivamente. Eles não são bem-sucedidos como comerciantes, mas podem ganhar dinheiro de outras formas negociando com a perda de outras pessoas no caminho censurável que já discutimos. Ou podem pedir falência, salvar a própria pele à custa de seus credores. Mas quem faz dinheiro prestando desserviço não é, na verdade, bem-sucedido, não importa quão gorda seja sua conta bancária. Não se deve pensar, no entanto, que o comerciante de alta qualidade que apresentei é o único tipo que segue a regra número 2. Outros comerciantes podem alcançar sucesso igual ou até maior abandonando muitos dos refinamentos de serviço que apontei, esforçando-se para servir o mais humilde, cortando ao máximo suas despesas gerais, vendendo somente mercadoria de baixo custo com a menor margem de lucro possível. Esses são serviços igualmente honestos, do tipo que eles próprios gostariam de usufruir se estivesse no lugar de seus clientes. Eles também se tornaram bem-sucedidos seguindo a regra número 2, apesar de seus estabelecimentos terem uma aparência muito diferente da do comerciante mais refinado que segue a mesma regra e de terem uma clientela totalmente diferente. A regra número 2 pode ser redigida da seguinte forma: se essa formulação a tornar mais clara para você, escolha a clientela que deseja servir e sirva-a como você mesmo gostaria de ser servido se fizesse parte dela. Alguém pode dizer que a maioria de nós gostaria de ser servida de graça sem nenhum lucro para o comerciante. Mas qualquer um que tentasse isso iria à falência em 6 meses e seria incapaz de prestar qualquer serviço. Nenhum de nós poderia se dar muito bem se dependesse do serviço de comerciantes inexistentes. A vida civilizada exige troca, quer de serviço por serviço ou de serviço por dinheiro, que é o serviço futuro. Nenhum homem ou mulher em sã consciência pode esperar um serviço de qualquer outra forma, a não ser em casos de caridade, que
deve, no fim das contas, ser pago pelos lucros de alguém. Se o lucro deixasse de existir, seria o fim da caridade. Você não tem de ser um comerciante ou fabricante para seguir as duas regras dadas. Pode segui-las em qualquer trabalho que faça. Funcionários do comerciante servem aos clientes, assim como ele. Os funcionários também servem a seus empregadores. Servem a seus cônjuges e filhos, sendo provedores. Quando compram, estão servindo aqueles que dependem desse dinheiro para viver, ou seja, todos os comerciantes, seus empregados, seus cônjuges os servem inspirando-os para maiores esforços, dividindo a vida com eles. Grande parte desse tipo de serviço é inevitável. É o mínimo que Deus vai tolerar. Pode não proporcionar um sucesso completo, mas permite que um atenda às necessidades do outro. Mas se o serviço por si só não vai trazer o sucesso, o que mais é necessário? Por um lado, a eficiência é necessária, eficiência no serviço. Essa pode parecer uma palavra banal. Na verdade, todas as palavras relativas à mística, aos princípios sagrados da vida, são banais porque são inevitáveis. Você enfrenta esses princípios o tempo todo. Consequentemente, também enfrenta o tempo todo as palavras que os representam. O que é a parábola dos 10 talentos senão uma lição de eficiência? A lição óbvia é que o mandamento de Deus não é só que sirvamos, mas que sejamos eficientes no serviço, que façamos o máximo com os talentos que temos. A parábola dos 10 talentos termina com esta afirmação: dar-se-á ao que tem, e terá em abundância. Mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. Mateus 25, 29. Permita-me tornar isso mais claro, parafraseando. Regra de sucesso número 3. A quem for eficiente será dado, e terá em abundância, mas de quem não for eficiente serão tirados todos os talentos e todo o dinheiro que tiver. Essa regra exige pouca discussão. A maioria dos meus leitores vai concordar com isso de cara. Ineficiência geralmente leva a carência e pobreza, pelo menos no longo prazo. Você conhece uma pessoa bem-sucedida que não foi eficiente em seu trabalho ou em sua empresa? Estou falando aqui de sucessos genuínos e não de quem ganha dinheiro com desserviço. Essa pode parecer uma regra difícil para aqueles que são naturalmente ineficientes, ou assim pensam. Mas por mais estranho que possa parecer, a Bíblia nos diz como podemos nos tornar eficientes. Com alegria e entusiasmo. Muitas pessoas têm a ideia equivocada de que a eficiência é simplesmente uma questão de conhecimento ou experiência. Durante muito tempo têm acreditado que o conhecimento é poder. O inexperiente e o iletrado, portanto, acham que a eficiência está longe de seu alcance. Mas existem muitos homens e mulheres altamente treinados, altamente qualificados, que não são tão eficientes. O mundo, de fato, está cheio de indivíduos instruídos mal-sucedidos. Não, a eficiência não é uma questão só de conhecimento, mas também de sentimento e espírito. Veja estas citações da Bíblia: não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito. Servi ao Senhor. Romanos 12, 11. Vigiai. Sede firmes na fé. Sede, homens, sede fortes. 1 Coríntios 16, 13. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Cobrir que em seus primórdios as pessoas que o construíram se dedicaram dia e noite só a ele. Seu sucesso ocorreu não apenas no cérebro, mas no sentimento, no grande desejo, em um intenso amor por seu trabalho, às vezes até na ganância avassaladora por dinheiro ou desejo de poder. Esses sentimentos, sejam bons ou ruins, tornam possível o grande esforço. O sucesso não é possível sem fervor de espírito. Caso contrário, mesmo sabendo o que deve ser feito, não fazemos. Quando nossos sentimentos são estimulados, não os superficiais, mas os mais profundos que nos influenciam dia e noite, temos o que popularmente é chamado de ímpeto. Instintivamente admiramos pessoas que possuem essa qualidade, instintivamente sentimos que devíamos ser como elas, pelo menos em alguns aspectos. Reconhecemos que para essas pessoas o sucesso geralmente vem como algo natural. Mas, para falar a verdade, essas concepções mais populares estão erradas. Essas pessoas não têm ímpeto. Suas incansáveis energia e atenção não são uma questão de vontade. Elas são impelidas muitas vezes, a despeito da vontade, por emoções que lhes impõem uma dedicação constante. Isso nos leva à regra de sucesso número 4. Uma pessoa não pode impelir a si mesma para o sucesso, precisa ser
impelida por uma emoção ou estado de espírito dominante, constante e duradouro. Sem essa emoção dominante, a melhor das resoluções, o mais inteligente dos planos, a mais entusiástica inspiração nunca serão realizados. Em geral, o preço do sucesso é muito alto, exceto sob a influência de uma emoção dominante. Muitos sacrifícios por um período longo demais são necessários. Simplesmente não vamos fazer isso sem que sejamos impelidos por uma emoção excepcionalmente forte e duradoura. As emoções são o resultado de nossos instintos. É por isso que têm tanto poder. Os instintos por trás delas são nossa herança biológica. As forças propulsoras da natureza resultaram na autopreservação do indivíduo e na continuidade da humanidade. É tolice ir contra elas ou subjugá-las. Essa tentativa muitas vezes leva à futilidade ou ao colapso nervoso. O melhor a fazer é aproveitá-las, dirigi-las por canais desejáveis. Nossa vida emocional não é apenas altamente complexa, mas também altamente contraditória. Várias emoções nos puxam em diferentes direções. Existe medo e coragem, ganância e compaixão, amor e ódio, beligerância e desespero, amor ao lar e desejo de viajar, ambição e preguiça, alegria e tristeza, autopiedade e autoafirmação, admiração e desprezo, generosidade e egoísmo, desejos de todos os tipos e outras emoções, numerosas demais para mencionar. Existem sentimentos, preconceitos, inclinações, preferências, todos nomes para diferentes graus de emoção. Não é de se admirar então que poucas pessoas tenham ímpeto. Não. Admira que sejam inconstantes, vacilantes e careçam de determinação. Enquanto permitirmos que essas emoções nos puxem em várias direções, a eficiência será absolutamente impossível. Pergunte a qualquer psicólogo e ele dirá que a maioria dos fracassos e males da humanidade se deve a emoções conflitantes. Esses conflitos sempre resultam em ineficiência, e preocupação e ansiedade são os acompanhamentos inevitáveis. Estamos preocupados aqui apenas com o modo como as emoções conflitantes afetam sua eficiência. Podemos resumir nossas conclusões assim: uma pessoa ineficiente não apresenta nenhuma emoção dominante. As várias emoções estão em eterno e grave conflito. É uma pessoa cujos propósitos estão sujeitos a constantes mudanças. 2. Uma pessoa eficiente é dominada por uma única emoção tão poderosa que ofusca as outras, ou as transforma em servidores ou colaboradoras. É uma pessoa cujas emoções trabalham em harmonia, para impeli-las sempre em uma direção. 3 geradores de sucesso. Você viu alguns princípios fundamentais que geralmente são a base daqueles que mereceram o sucesso. Mas há uma diferença entre conhecê-los e aplicá-los. O simples conhecimento de que uma emoção dominante pode impeli-lo ao sucesso não lhe dá o poder automaticamente. Onde e como você pode alcançá-lo? Resumidamente, a resposta é: escolha a emoção dominante que tem mais chance de levá-lo ao sucesso. 2. Cultive essa emoção constantemente. Na minha opinião, existe uma emoção que é a melhor para ser escolhida. Se eu lhe disser agora qual é essa emoção, você pode não concordar comigo. Mas se eu citar as outras emoções primeiro, identificando seus perigos e dificuldades, em breve você verá por si mesmo que a emoção que tenho em mente é a única escolha lógica. Então vamos começar com aquelas que às vezes levam ao sucesso, mas que eu não recomendo. A primeira delas é ganância ou desejo de poder. Não há dúvida de que ganância ou desejo de poder é a força motriz de muitas pessoas aparentemente bem-sucedidas. Normalmente, como foi o caso de Napoleão, Hitler e Mussolini, elas se excedem e acabam fracassando. A história desses homens mostra, no entanto, que uma emoção poderosa, mesmo que seja questionável, muitas vezes leva à eficiência e ao sucesso temporário. Mas em todos nós há o que os cínicos chamam de instinto de rebanho, o que os psicólogos chamam de instinto social e que os teólogos chamam de consciência. Ele inspira sentimentos como compaixão, generosidade, lealdade, patriotismo, amor, caridade, tolerância e reconhecimento. Está profundamente enraizado, porque a natureza sabe que sem ele os homens e as mulheres não podem conviver e sobreviver. Esses sentimentos se chocam com a ganância ou desejo de poder. O conflito leva à hesitação, preocupação, indecisão, medo, procrastinação, preguiça, ou a fuga para atividades não produtivas. Poucas são as pessoas tão deficientes nos instintos sociais que conseguem satisfatoriamente fazer
Da ganância ou do desejo de poder a motivação dominante. De fato, Hitler e Mussolini foram considerados insanos, e talvez Napoleão também. Você acha que poderia manter seu equilíbrio mental se deliberadamente cultivasse a ganância ou a sede de poder? A aversão que você sente diante dessa ideia mostra que o resultado seria conflito emocional e ineficiência. Só pessoas já desequilibradas podem alimentar o sucesso com essa força motriz. Medo da pobreza. O medo da pobreza é a segunda emoção não recomendada, mas, sem dúvida, é a força motriz de muitos homens moderadamente bem-sucedidos. Ele leva uma pessoa a aprender um ofício ou profissão e a trabalhar com um afinco satisfatório. Mas o medo intenso não pode ser sustentado em uma mente normal. Ele pode inspirar uma breve explosão de esforço, mas não mais que isso. Se em casos anormais, o medo for sustentado tornando-se uma emoção dominante, terá um efeito paralisante, se não desastroso. Até um leve medo da pobreza vai causar preocupação, adiamento de decisões, falta de vontade de se arriscar, relutância em fazer mudanças e insatisfação com o caminho conservador sempre seguido. As falhas do passado, somadas às chances perdidas e aos prováveis erros do presente e do futuro, preocupam a mente até que a vítima se torna praticamente incapaz de uma ação decisiva e corajosa, ou de um propósito sustentado. A natureza criou o medo como uma emoção para ser utilizada em raras situações de emergência, quando o perigo extremo provoca uma súbita explosão necessária para correr ou lutar. É uma emoção muito útil quando você é perseguido por um touro ou precisa desviar rapidamente de um automóvel em alta velocidade, mas ninguém nunca alcançou um sucesso considerável com medo da pobreza. Outro nome para o medo da pobreza é o desejo de segurança. É o mesmo velho medo em uma versão mais branda, e nenhuma emoção branda pode se tornar sua base de poder. Só uma emoção forte pode impeli-lo ao sucesso. O erro da maioria das pessoas é ter essa emoção doentia, o desejo de segurança, como principal motivo para trabalhar. Elas têm a sorte de as emoções conflitantes ganharem ascendência maior parte do tempo, impedindo assim que o medo da pobreza se torne uma obsessão, com todos os males decorrentes. Muitos acham que merecem crédito porque suas ambições são pequenas, porque seu desejo principal é evitar a pobreza e obter a segurança. E ainda têm um orgulho piedoso de sua pequena ambição e agem como se tivessem uma virtude superior. Bobagem. Essas pessoas são inconscientemente egoístas. A segurança é seu único propósito na vida? Que tal servir à humanidade não de uma forma limitada ou indiferente, mas fervorosos no espírito, como ao Senhor? Que tal fazer o máximo de esforço, que é o dever delas perante Deus e o homem? O medo do fracasso é parecido com o desejo de segurança. Tem valor só em emergências. Vários pequenos empresários seguem por anos com a ajuda dessa motivação. Surge uma emergência, o medo dá o ar de sua graça, trabalham com afinco, pensam muito, até que a situação de emergência passa. A seguir, voltam ao seu trabalho indiferentes, sem inspiração, mais preocupados com detalhes insignificantes que com a realização de outro sucesso substancial. Eles têm sorte de que o medo não pode ser sustentado. São infelizes, pois não têm mais motivação para inspirar seu trabalho. Qualquer tipo de medo é ineficaz em pequenas doses e perigoso para a sanidade em grandes doses. Orgulho. A terceira emoção dentre as não recomendadas como motivação principal para o sucesso é o orgulho. Ele também costuma ser a motivação dominante de muitas pessoas que alcançaram um sucesso moderado e temporário. A inveja, o espírito de rivalidade, o desejo de manter as aparências, sem dúvida, inspiram um trabalho prodigioso em algumas pessoas e as leva a um sucesso que podem não conseguir de outra forma. O orgulho não precisa ser abolido como uma motivação complementar ou subordinada, tem sua utilidade. Muitas vezes inspira atletas em seus treinos, vendedores a superar os concorrentes, estudantes a obter notas melhores, empresários a bater os rivais com novas ideias, métodos. Sob a forma de orgulho profissional, costuma inspirar cientistas no trabalho incansável em seus laboratórios, advogados a ganhar seus casos até para clientes pro bono ou que não os valorizam, médicos a mostrar suas maiores habilidades em atendimentos gratuitos, funcionários a fazer um serviço de boa qualidade apesar do baixo salário e das más condições de trabalho. Mas o uso de orgulho como motivador principal é perigoso para explosões curtas de esforço, como em uma competição atlética.
Processo legal, um ímpeto de qualquer espécie é estimulante. Mas no longo prazo o orgulho, assim como o desejo de segurança, é uma moeda, cuja face oposta é o medo da vergonha ou humilhação. Se for cultivado, o orgulho vai degenerar nesse medo com seus acompanhantes. Preocupações, ansiedade e emoções conflitantes. Também vai se transformar em vaidade, caso em que imaginar ou exagerar humilhações. Vai manter a vítima em uma confusão mental contínua. Esse conflito e essa confusão levam à instabilidade e à ineficiência. Certamente, portanto, o orgulho não é a emoção certa a cultivar como dominante para inspirar o progresso ao longo da vida em direção ao sucesso. O quarto gerador de sucesso. Passamos agora das emoções dominantes que não recomendo a uma motivação que indico. Duvido, porém, que muitos dos meus leitores possam se energizar com ela de forma contínua, sem o apoio de outros geradores de sucesso ainda melhores. Embora a motivação seja mais eficaz e inspire algumas das pessoas mais famosas, é difícil cultivá-la até o grau necessário sem dons ou talentos especiais. O nome dessa motivação é amor ao trabalho. Com isso não quero dizer amor ao trabalho penoso ou ao detalhe insignificante ou à mera atividade física ou mental. Refiro-me ao amor que encontra sua expressão na criação, construção ou produção. Refiro-me ao amor de expressar suas mais altas capacidades por meio de seu trabalho. Em muitas áreas é chamado de impulso artístico. Os psicólogos chamam isso de desejo de autoexpressão e afirmam que nenhum de nós é completamente carente dele. Essa é a motivação que incita grandes artistas, grandes cientistas, gênios em todas as áreas à dedicação incansável e incessante. Essas pessoas são tão inflamadas pela determinação que o trabalho delas se torna uma alegria, um êxtase. Elas mesmas e os outros não importam-se a grande obra for encaminhada. Essa quase obsessão pelo próprio trabalho, pelo próprio negócio ou fábrica, muitas vezes energiza empresários bem-sucedidos. O grande prazer que sentem no que fazem torna-os inconscientemente inflexíveis com os outros e consigo mesmos. Eles são impelidos ao sucesso pela alegria da criação. Como você pode ver, há perigo em tamanha força propulsora. Pessoas ativadas por ela em um grau elevado tendem a ser desequilibradas. Suas famílias sofrem com sua irreflexão, sua comunidade sofre com seu egoísmo. Eles não admitem oposição, portanto, vão correr grandes riscos, tanto com a lei quanto com suas fortunas. Como resultado, às vezes, acabam falindo, caindo nas malhas da lei, ou em tragédia doméstica, causada por negligência com suas famílias. Portanto, embora eu recomende o amor ao trabalho como motivação colaborativa, não o recomendo como emoção dominante para impeli-lo ao sucesso. Na verdade, o sucesso nunca pode ser atingido sem esse amor, mas ele pode e deve ser subordinado a uma fonte menos perigosa de energia. A maioria de nós, no entanto, não se sente inclinada a sentir um amor tão avassalador pelo trabalho, então podemos cultivar essa fonte valiosa de energia sem medo. O amor ao trabalho, quando balanceado por emoções superiores, é uma das maiores fontes de felicidade e de sucesso. Que alegria! Expressarmos-nos total e completamente por meio de nosso trabalho. Pintores e escultores não são os únicos artistas. Os comerciantes são artistas em negócios, os vendedores em vendas, gestores na administração de sua equipe e mecânicos com suas ferramentas. Oradores na influência que exercem sobre seu público, auditores na preparação de seus gráficos e planilhas de dados, detetives em rastrear o fugitivo traiçoeiro. Cientistas também são artistas em descobrir e aplicar os segredos da natureza. Todos eles sentem prazer no exercício de suas competências, expressando-se em seu trabalho não só pelo dinheiro que merecem, mas por puro amor à arte também. Na fábrica, no enorme escritório, na lavanderia, onde muitos são peças de uma engrenagem, a satisfação do instinto artístico é difícil. No entanto, aqueles que sobem para posições mais avançadas conseguem encontrar alguma maneira de se expressar por meio do trabalho. Uns, assistidos ou conduzidos por sentimentos de orgulho e rivalidade, aperfeiçoam a velocidade até se tornarem mais produtivos que os outros. Outros, muitas vezes impulsionados por forte curiosidade, estão sempre observando o que os outros departamentos estão fazendo, realizando cursos, analisando os métodos de concorrentes, aperfeiçoando seu conhecimento de todos os aspectos do negócio até que o reconhecimento de seus superiores torna-se inevitável. Ainda outros, nessas engrenagens da máquina, não estão tão
interessados pela informação quanto pelos seres humanos. Livros e métodos não despertam a curiosidade deles, mas a natureza humana. Sim, eles nunca se cansam de atrair as pessoas, de ouvir suas opiniões, de estudá-las. Gradualmente adquirem um conhecimento intuitivo da natureza humana que lhes permite influenciar as pessoas para ganhar a confiança delas, para despertar nelas um esforço maior. O exercício dessa habilidade lhes dá incessante prazer, pois este é o seu meio de autoexpressão. Eles são movidos, assim como quaisquer outros artistas, pela constante melhoria e uso de sua habilidade. São destaque entre os seus colegas, tornam-se líderes do sindicato dos trabalhadores, gestores ou superintendentes da fábrica. Podem ser transferidos para o departamento de vendas, tornar-se gerentes de vendas ou vice-presidentes. Ou podem ser capazes de influenciar outros na concessão de capital para abrir novas empresas, das quais eles próprios serão presidentes. Essa é a história de milhares de pessoas que subiram de posições humildes até a presidência ou direção de grandes corporações. Pessoas desse tipo normalmente alcançam o sucesso, pois nelas duas emoções fortes operam em harmonia: amor ao trabalho e amor às pessoas, amor pelo serviço e amor pelos outros. São exemplos vivos das recompensas que aguardam os que seguem os conselhos da Bíblia de ser um servo e amar ao próximo. O amor ao próximo pode ser inconsciente para eles. Podem pensar que estão interessados no outro só por motivos egoístas, mas não podem se impelir ao estudo e interesse constante pelo próximo, se inconscientemente não amarem os seres humanos. Eles podem negar qualquer presente material aos outros, mas sempre se doam. E os outros, muitas vezes, preferem ter o doador que o presente. O presente sem o doador é vazio. Pessoas assim são artistas da natureza humana, especialistas em acalmar temperamentos, inspirar maior dedicação e ganhar confiança. São construtores de harmonia entre os seus compatriotas, geradores de unidade de propósito em seu grupo, criadores de uma atmosfera em que todos ficam à vontade. Sua arte é sutil, de fato, mas nós começamos a falar sobre uma motivação que reservei para outro capítulo: o amor pelas pessoas. Essa é uma emoção ainda melhor para conduzir ao sucesso que o amor ao trabalho. Mas por enquanto, vamos nos ater ao último assunto. Muito já foi dito, talvez para convencê-lo de que alguma fase do instinto de autoexpressão vem operando em seu próprio caso, talvez não no que diz respeito à sua vocação, mas certamente com relação a algum hobby, seja jogo de cartas ou golfe, fotografia ou coleção de selos, jardinagem ou leitura, sobre seu assunto favorito. O passatempo que ocupa suas horas de folga pode ser chato para muitas pessoas. Não parece ser um trabalho para você, tendo em vista seu comportamento emocional. Uma simples mudança em seu comportamento emocional em relação ao trabalho pode ser tudo o que você precisa para impulsioná-lo ao sucesso, e assim seu trabalho será uma diversão. Alguns dos meus leitores podem estar inclinados a pensar que tenho amor adequado por seu trabalho, simplesmente porque gostam de passar longas horas nele. Mas com amor ao trabalho não quero dizer amor apenas à ocupação, e sim um amor pela expressão do sublime que há dentro de você por meio de seu trabalho. Quando há grandes problemas para resolver, um verdadeiro amor ao trabalho não permite que a pessoa fuja ou faça corpo mole recorrendo a tarefas rotineiras e sem importância. Muitas pessoas usam o trabalho como mero mecanismo de fuga da frustração, do pensamento pesado, de encarar os fatos, de problemas domésticos ou outros. Elas podem trabalhar 14 horas por dia e se orgulham disso, mas são preguiçosas. Amam só o trabalho mais fácil e evitam os problemas difíceis. Não têm amor nenhum pelas mais exigentes atividades mentais. Muitos pequenos empresários e fazendeiros pertencem a essa categoria, dedicando-se totalmente ao trabalho braçal, mas se recusando a se preocupar com o cérebro e se manter a par dos novos métodos e desenvolvimentos, a fazer mudanças, etc. Eles não amam o trabalho o suficiente para estar mentalmente alerta às oportunidades de aprimorá-lo. Por outro lado, os fazendeiros ou empresários mais bem-sucedidos podem trabalhar apenas 3 ou 4 horas por dia, mas durante esse tempo enfrentam só os problemas mais difíceis. E quando não estão trabalhando, a mente deles está frequentemente voltada para esses problemas. Assim podem obter inspiração a qualquer hora do dia ou da noite. Essas pessoas, como muitos executivos de sucesso, ficam impacientes com detalhes e com a rotina. No entanto, como têm
verdadeiro amor pelo trabalho duro, são muito mais bem-sucedidas com suas poucas horas de trabalho do que outras pessoas que trabalham em uma carga horária maior. O trabalho não é mero mecanismo de fuga para essas pessoas, é uma vazão para suas mais altas faculdades, seus instintos criativos. Portanto, não julgue seu amor ao trabalho pelas horas que você dedica a ele. Longas horas podem apenas revelar um desprazer na dedicação plena da mente ao trabalho. Um hábito rentável a adquirir. O tipo adequado de amor ao trabalho é absolutamente essencial para o sucesso. Há outro aspecto essencial que considero ainda mais importante, mas mesmo assim o amor ao trabalho deve ser somado a ele. O outro será discutido mais adiante, vai mostrar de que maneira se você não consegue amar o trabalho pelo trabalho, pode aprender a amá-lo por outro motivo. Mas primeiro preciso discutir um hábito que não é essencial, mas que muitas vezes é útil na construção do amor ao trabalho no grau necessário para o sucesso moderado. É o hábito da economia. Não recomendo a economia para o seu próprio bem, mas sim como meio de aumentar seu amor ao trabalho. O crescimento constante de seu saldo bancário é uma indicação perceptível de progresso. Isso se chama instinto aquisitivo e é o mais poderoso. Você começa inconscientemente a planejar formas e meios para aprimorar seu trabalho para poder ganhar e economizar mais. Assim, seu amor ao trabalho recebe um apoio eficaz. Sem um apoio emocional, economizar é impossível. Nenhuma quantidade da chamada força de vontade vai torná-lo econômico sem a motivação de algum tipo de apoio. Para certas pessoas, o medo, preparar-se para épocas de vacas magras, é suficiente. Mas o que acaba com toda a inspiração é passar a vida com o medo constante dos dias de vacas magras. Isso é um perigo para sua saúde psicológica e espiritual, para sua iniciativa, ousadia e liberdade. É muito melhor não ser nada econômico. As pessoas estão instintivamente certas ao rejeitar esse pretexto para economizar. Em vez desse ou de qualquer outro motivo negativo, encontre uma forma positiva para incentivar sua determinação de ser econômico. Há sempre um desejo de se expressar por meio do esbanjamento e da extravagância. A menos que você encontre um desejo mais forte para poder motivá-lo, você nunca será econômico. Eu não tenho fé na força de vontade. É o desejo que governa as pessoas. Para se opor à sua vontade de gastar dinheiro, você pode tentar cultivar o desejo de ter seu próprio negócio ou a casa dos seus sonhos, ou um carro novo ou uma biblioteca de livros técnicos, um laboratório ou uma oficina. Qualquer desejo que o faça economizar, como de viajar, ou de se mudar para outra cidade ou estado, ou de pagar os estudos de seus filhos. Conheço um jovem que está economizando dinheiro fielmente para ficar em um hotel elegante na Flórida e viver uma vida de luxo por 2 semanas, um caso em que o esbanjamento é um desejo motivador em vez de conflituoso. Eu incentivo porque enquanto isso ele está adquirindo hábitos de poupança e seu amor pelo trabalho está ganhando grande impulso. Ele trabalha muito porque quanto mais puder ganhar, mais rapidamente chegará o dia em que seu sonho se tornará realidade. Inventores, artistas, escritores e pessoas excepcionalmente talentosas em qualquer área muitas vezes não precisam ser econômicos para inspirar seu amor ao trabalho. Eles não conseguem ficar longe do trabalho que atribuíram a si mesmos. Os gênios geralmente não são econômicos, mas ainda assim são bem-sucedidos. Porém, outras pessoas costumam achar que a economia é útil para inspirar-lhes o amor ao trabalho. Economia e diligência estão associadas na mente das pessoas. É um reconhecimento universal do fato de que a economia inspira diligência. Já ouviu falar de um fazendeiro bem-sucedido que não fosse econômico? Os fazendeiros acham mais fácil desenvolver a parcimônia que a maioria de nós, porque as recompensas são muito perceptíveis no trabalho deles. Um celeiro maior, um novo silo ou mais porcos, gado, etc. Os fazendeiros têm sempre grande necessidade, que pode ser resolvida com breve período de economia. As recompensas tangíveis de sua economia são muito mais satisfatórias para seu orgulho do que o pouco saldo adicional em sua conta bancária tem para o trabalhador urbano. Além disso, o aumento de seus rebanhos ou equipamentos gera mais eficiência, fazendo seu orgulho e amor pelo que faz crescer ainda mais. Não admira que pessoas de áreas rurais costumem ser bem-sucedidas. Elas, geralmente, têm hábitos bem desenvolvidos de economia e, por causa disso, um amor maior pelo trabalho.
Mas, lembre-se que a economia é simplesmente um meio pelo qual você aumenta seu amor ao trabalho. Se isso se tornar uma emoção dominante em vez de um apoio, o instinto aquisitivo levará à avareza, à cobiça, até mesmo ao crime. Da mesma forma que leva ao mal julgamento quando, em vez de confiar em seus serviços para aumentar sua poupança, você impacientemente se volta para a especulação, o jogo e esquemas de enriquecimento rápido. Mesmo que você seja uma das poucas pessoas que obtém um sucesso passageiro desse modo, vai fracassar porque o instinto aquisitivo superestimulado nunca sabe quando parar. Jogadores compulsivos nunca se tornam bons trabalhadores e sempre morrem pobres se viverem até lá. O quinto gerador de sucesso. Mais uma vez, vamos lembrar porque estamos discutindo emoções dominantes. Vamos repetir as observações que trouxeram o assunto à tona. A primeira foi a regra de sucesso número 4. Ninguém pode se impelir para o sucesso. Precisa ser impelido por uma emoção ou estado de espírito dominante, constante e duradouro. Em conexão com essa regra, também aprendemos que uma pessoa eficiente é dominada por uma única emoção, tão poderosa que ofusca as outras ou as transforma em servidoras ou colaboradoras. Em suma, é uma pessoa cujas emoções trabalham em harmonia para conduzi-la sempre em uma direção. Basta pensar nas palavras mais utilizadas para caracterizar pessoas eficientes e bem-sucedidas, cheias de energia, fortes, poderosas, vigorosas, animadas, ferozes, entusiasmadas, celosas, atentas, determinadas, fiéis e firmes. Essas palavras não descrevem qualidades intelectuais e sim espirituais. Mostram os sentimentos de uma pessoa, em vez de seus pensamentos. São qualidades do caráter, e o caráter é determinado pela atitude dominante e permanente de uma pessoa, sua maneira habitual de sentir, e não sua maneira de pensar. Em suma, os sentimentos das pessoas bem-sucedidas determinam seus pensamentos. Não que estes não divaguem às vezes, mas são sempre levados de volta ao mesmo ponto de partida, e vão na direção ditada por sua atitude dominante. Se essa atitude dominante for o esbanjamento, a gratificação de todos os seus caprichos e fantasias, você nunca será bem-sucedido. Aprendemos também que certas emoções podem e às vezes conseguem conduzir as pessoas ao sucesso. São ganância ou desejo de poder, o medo da pobreza, orgulho, amor ao trabalho. Em relação aos três primeiros, você tem sorte se não for dominado por eles. Cultivá-los seria perigoso. Só o quarto é recomendado como uma emoção motriz. Se você tem isso naturalmente, muito bem. Muitos gênios ou pessoas extremamente talentosas o têm. Mas é contra a natureza humana comum o amor ao trabalho pelo trabalho. O mais provável é que você ame seu trabalho por causa de outra coisa. Essa outra coisa será, então, sua emoção dominante. O que pode ser, embora existam muitas outras emoções que acabam levando as pessoas ao sucesso, só duas são tão frequentemente eficazes a ponto de merecer menção aqui. São elas: amor às pessoas, amor a Deus, zelo religioso. Neste ponto, imagino muitos dos meus leitores ficando céticos. O que tem a ver religião com sucesso? Quem já se tornou bem-sucedido por amar as pessoas? Minha resposta é que a palavra amor tem um significado mais amplo do que aquele que a maioria das pessoas lhe dá. Se esses céticos lerem este ensaio até o fim, acredito que a maioria vai concordar que o amor às pessoas, entendido à luz de seu significado mais amplo, muitas vezes leva, sim, ao sucesso. Afirmo que comerciantes de sucesso em geral servem melhor às pessoas porque as amam mais. Vendedores de sucesso geralmente gostam tanto de gente que precisam estar sempre com elas. Todo mundo sabe que na maioria das áreas ter boas habilidades sociais, muitas vezes, é importante elemento para o sucesso de uma pessoa. E as pessoas não podem ter boas habilidades sociais se não amarem as outras, pelo menos até certo ponto. Gostar de pessoas, desejar juntar-se a elas é amor e nada mais. Pode ser só um pouco, mas basta acrescentar um desejo de servi-las para intensificar esse amor. A forma mais comum de amor é o gregarismo, o desejo de estar com as pessoas. Misturar-se com os outros é uma necessidade fundamental da natureza humana. Quando esse instinto é frustrado, a vítima, às vezes, se torna extremamente introvertida. Complexos de inferioridade e outros problemas psíquicos se desenvolvem, e muitas vezes são seguidos de problemas físicos. Raramente esses introvertidos atingem o sucesso.
apesar de que ocasionalmente em determinadas áreas especiais. Conseguem sim. Eu não acuso os introvertidos de não amarem os outros. Geralmente, eles amam as pessoas, são capazes de fazer heróicos sacrifícios pela humanidade e às vezes o fazem. Mas é um amor inibido, contido, e eles não conseguem colher os frutos desse sentimento. Os instintos, incluindo o gregário, exigem a vazão adequada e punem quando essa vazão lhes é negada. O gregarismo é o mesmo instinto que mantém as ovelhas juntas em rebanhos, pássaros em bandos, lobos em alcateias. A humanidade não está psicologicamente preparada para uma vida isolada. No entanto, a maioria dos leitores deste texto deve ser introvertida em maior ou menor grau. A maioria deve ser de estudiosos da mente, buscando nos livros uma maneira de resolver o descontentamento, o conflito emocional que sente em si, para encontrar uma cura para a ineficiência e o fracasso que acarretam por todos os meios menos o certo, o desenvolvimento de competências que deem vazão adequada a seu instinto gregário. Por outro lado, para alguns leitores deste ensaio, não muitos, porque é raro que eles sejam estudiosos e leiam um livro como este. O instinto gregário é uma desvantagem, interferindo com seu amor ao trabalho. Esses são os extrovertidos extremos que no gregarismo buscam fugir de conflitos emocionais decorrentes de seu trabalho ou de outras fontes. Essas pessoas, se forem vendedores, passam o tempo fazendo contatos em lobbies ou bares de hotel, em vez de se dedicarem a convidar, pensar ou servir seus clientes atuais e potenciais. Apesar de amar as pessoas, seu amor é de baixo grau, e não inclui nenhum grande desejo de servi-las. Um hábito não rentável a evitar. Não terminei ainda a discussão sobre o quinto gerador de sucesso, amor às pessoas. Mas é um pouco difícil cultivar essa emoção no grau adequado, a menos que primeiro se aprenda o simples gregarismo, o desejo de socializar com as pessoas. Por essa razão, para o benefício dos leitores que não têm boas habilidades sociais, devemos adiar os aspectos mais avançados deste tema até que analisemos o que se pode fazer com um hábito inútil da introversão excessiva. Certamente ela é uma desvantagem porque não pode nos levar muito longe. Não somos capazes de prestar nosso melhor serviço se não pudermos influenciar e conquistar o afeto dos outros. Independente da área em que atuamos, não poderemos ir muito longe se não desenvolvermos a capacidade de lidar com os outros. Não importa quanta habilidade temos, não poderemos vender a nós mesmos, nem ter a oportunidade de usar nossas habilidades com frequência e de forma eficaz. De zelador a presidente de banco, a pessoa que consegue vender o próprio peixe geralmente ganha um emprego. Aqueles que são bons em socializar podem até fracassar, mas pelo menos conseguem oportunidades. Porém, temos uma vantagem para começar. Temos o hábito de estudar e, em geral, somos melhores leitores que os extrovertidos. Além disso, não precisamos temer os perigos associados aos exageros do instinto gregário, mas temos de desenvolver habilidades sociais para persuadir os outros a nos dar a oportunidade de mostrar nossas habilidades. Amar ao próximo é um mandamento da Bíblia, e isso não pode ser feito como se deve sem interagirmos com as pessoas por nossa própria vontade, sem aprendermos a conhecê-las intimamente. Mas esta não é uma questão de religião e sim de eficiência de equilíbrio mental de uma personalidade completa e bem-sucedida. É uma necessidade de sua natureza. Esse amor deve encontrar expressão no contato diário e eficaz, na ação cotidiana, não no pensamento desejoso do introvertido. Para ser eficaz em quase todos os caminhos da vida, você deve ter a inspiração da comunhão frequente e adequada com cada pessoa, ou sofrerá, e seu trabalho também. Regra de sucesso número 5. As pessoas vão desconfiar do que você lhes oferecer se não sentirem que é como elas, que está familiarizado com a vida e os problemas diários que elas enfrentam, inclusive com suas fraquezas, seus pontos fracos. Essa desconfiança é a causa do fracasso de várias pessoas muito intelectualizadas. Alguns indivíduos não acham que os intelectuais fazem parte do mesmo grupo que eles. Sempre desconfiam que os intelectuais não conhecem e, portanto, não gostam de seres humanos comuns. As pessoas têm sempre certeza de que os socialmente habilidosos que gostam delas vão lhes prestar um serviço melhor que os introvertidos. É muito difícil para os introvertidos terem seus serviços aceitos em qualquer lugar, não importa quanto sejam superiores. Então, em nossa busca de sucesso, não seremos fariseus introvertidos.
agradecendo a Deus por não sermos como os outros. Vamos nos misturar com os publicanos e pecadores, os samaritanos de nossos dias. Vamos às ruas e estradas, aos casamentos e festas, a todos os círculos sociais. Vamos começar reconhecendo que também nós, seres socialmente desajeitados, estamos doentes, que precisamos do amor dessas pessoas, tanto quanto elas precisam do nosso, na verdade até mais, que elas, inconscientemente, talvez nos prestem um serviço maior do que o que podemos lhes dar em troca. A primeira coisa que vai nos surpreender é que não somos particularmente bem-vindos. Nós não amamos essas pessoas o suficiente para aprender a entreter, compreender e despertar o interesse delas. Elas, provavelmente, nos acham um tédio. Nós mal conhecemos a língua que elas falam, somos incompetentes em suas atividades, não sabemos o que está acontecendo. Por causa de nossa ignorância acerca de muitos detalhes de suas vidas, não entendemos suas piadas. É muito difícil para elas entreter pessoas aparentemente estúpidas como nós, assim como é complicado para nós diverti-las ou interessá-las, porque essas pessoas são socialmente mais qualificadas que nós, sua polidez excede a nossa. Elas mascaram seu constrangimento, fazem seu melhor para nos deixar à vontade, seja deixando-nos em paz, seja fazendo um esforço demasiado óbvio. Por fim, o desconforto delas as faz evitar nossa companhia. Depois de algumas rejeições, os introvertidos geralmente voltam com alívio a seus velhos hábitos. Aceitam que não dá para mudar a situação. Simplesmente estão muito pouco interessados em outras pessoas para fazer o esforço necessário. O que podemos fazer para evitar isso, para nos tornarmos bem-vindos entre as pessoas comuns, para que possamos aprender com elas e depois servi-las? Sem dúvida, em primeiro lugar, vamos ter de fazer muitas coisas de que não gostamos. E não devemos fazê-las a menos que sejamos impelidos por algum sentimento. Talvez você possa despertar seu orgulho. Vai se deixar vencer por esse problema? Talvez você possa despertar sua raiva de si mesmo e das próprias incapacidades. Ou talvez tenha de invocar o sexto gerador de sucesso que revelarei mais adiante. Sabemos que não podemos depender apenas da força de vontade, a menos que haja outra emoção forte e duradoura por trás dela, para nos levar a fazer coisas que não queremos fazer. Escolha entre as emoções dominantes citadas neste ensaio ou encontre outra. Em algum lugar você tem de encontrar uma força motriz. Depois de selecionar a que preferir, use-a para colocar o programa a seguir em prática. Para começar, vamos a qualquer lugar onde possamos ter oportunidade de conversar e fazer amizades, igreja, workshops ou reuniões. Na igreja, vamos participar de todas as atividades possíveis. Talvez entremos em um partido político, talvez em grupos que promovam outro tipo de atividade. Muitas organizações estão ansiosas por membros. Depois de nos inscrevermos, vamos nos sentir como penetra na festa, mas devemos continuar, não importa quanto tempo leve, até que a estranheza desapareça. Não poderemos escolher amigos enquanto não desenvolvermos algumas habilidades sociais. Devemos ser gratos a qualquer grupo que nos dê a oportunidade de treinar. Mas em qualquer grupo social, a participação, assim como a presença, é necessária. Talvez você não consiga contar uma piada. O que o impede de aprender? Quando ouvir ou ler uma boa piada, conte-a a seu reflexo no espelho, pratique a piada à noite antes de ir dormir, medite sobre ela, até que consiga sentir prazer de contá-la. Faça o mesmo com os casos interessantes ou engraçados que já aconteceram em sua vida. Os bons contadores de histórias estão sempre repassando seus casos quando estão sozinhos. Esse é o segredo do sucesso deles. Você pode fazer conscientemente o que eles fazem de forma inconsciente. Talvez suas primeiras tentativas sejam um fracasso, mas com a prática você vai desenvolver essa habilidade. A maioria das pessoas não se torna socialmente apta sem sacrificar certo tempo e esforço. Então, dedique um pouco de seu tempo para aprender algum esporte, seja bilhar ou boliche, jogo de cartas ou tênis, golfe ou pesca. Esporte é um assunto que rende conversa. Dedique algum tempo também para aprender a dançar. Saiba mais sobre assuntos que seu grupo acha interessantes, pelo menos o suficiente para tornar sua conversa cativante. Se realmente quer amigos, você vai fazer o esforço. Se realmente tem amor suficiente pelas pessoas comuns, você vai fazer um sacrifício considerável para se tornar agradável e amistoso. Mas e minha leitura? E meu estudo?
Você pode perguntar: isso será de pouca ajuda se você não desenvolver uma personalidade que torne o serviço que você oferece aceitável. A maioria dos introvertidos tem de dedicar pelo menos 1 ano para sua educação social, e mesmo depois desse ano precisa continuar treinando. Caso contrário, as pessoas comuns vão olhar com desconfiança e não vão aceitar suas ofertas de serviço. Permita-me avisar, no entanto, não procure interação social exclusivamente com outros introvertidos ou com o que você considera grupos superiores. Senão, estará em uma classe à parte, ainda inepta na relação com os seres humanos comuns, incapaz de ter uma conversa aceitável com eles, incapaz de prestar o serviço que as pessoas geralmente exigem antes de aceitar os outros, o serviço de deixá-las à vontade, confortáveis e felizes. Depois que fizer isso, elas estarão bastante interessadas em qualquer serviço que possa oferecer. Enquanto não aprender a amar e a se relacionar com as pessoas comuns, não receberá graça social muitas vezes necessária para o sucesso. Procure curtir, aprender e servir a um desses meus irmãos mais pequeninos. Mateus 25:40. Em vez de ver o simples gregarismo com desprezo como muitos fazem, eu acredito que ele é absolutamente essencial para o desenvolvimento de um amor maior. Como pode um homem ter a pretensão de amar se não gosta de se socializar com os outros? O amor genuíno quer se envolver, tocar, comungar com seu objeto. Se você ama, deve gostar de seu próximo como ele é, com todas as suas falhas, fraquezas. Isso não impede que você deseje e trabalhe pelo desenvolvimento dele. O místico segredo do sucesso. Dizem que o medo alimenta a si mesmo e cresce de forma anormal. Amor também alimenta a si mesmo e cresce. Começando com o gregarismo simples, o crescimento de uma forma mais elevada de amor torna-se natural e fácil. Mas ao contrário do medo, o amor não pode crescer de forma anormal. O amor é o estado normal do ser, o estado que coloca você em harmonia com todas as leis de Deus e da natureza, que dá asas aos seus pensamentos, inspiração ao seu trabalho e sucesso aos seus empreendimentos. Após praticar o gregarismo até gostar dos outros como eles são, qual será seu próximo impulso? O primeiro impulso de todo amor é fazer quem se ama feliz. É natural, portanto, que à medida que seu amor aumentar, seu desejo de fazer as pessoas felizes siga no mesmo ritmo de crescimento até que você sinta prazer em fazer qualquer sacrifício necessário para esse fim. Atender-lhes dia e noite. Tornar-se apto e preparado para o serviço, dedicar o melhor que há dentro de você em sua missão vai se tornar sua maneira natural de viver. Não será penoso, e sim uma alegria. Você será infeliz se não estiver servindo ao próximo da melhor forma possível, fazendo o máximo para deixá-lo alegre. Será, portanto, impulsionado para o sucesso. O parágrafo anterior contém o místico segredo do sucesso que prometi no início deste ensaio. Vamos chamá-lo de regra do sucesso número 6. Cultive o amor pelas pessoas até que seu maior desejo seja fazê-las felizes. Quando esse desejo se tornar uma paixão duradoura por servi-las, você será conduzido a fazer o que for necessário para o sucesso. Em suma, somente quem se dedica apaixonadamente a prestar mais e melhor serviço cada vez para uma quantidade maior de pessoas pode esperar o sucesso. E essa dedicação pode ser mais bem inspirada pelo amor pelas pessoas a quem o serviço é prestado. Aqui está a emoção dominante que estávamos procurando, que não representa perigo para seu bem-estar mental, que está em harmonia com todas as leis de Deus e da humanidade, a única que pode subordinar emoções conflitantes que de outra forma levariam à ineficiência e aquela que vai fornecer a força motriz necessária para que você se dedique constantemente e tenha inspiração para se empenhar. Como foi feito com as outras regras, vamos avaliar esta e ver se ela é confirmada pelas histórias de pessoas bem-sucedidas. Vejamos, por exemplo, o caso típico de 2 cantores. Ambos têm talento para interpretar canções populares, ambos têm vozes igualmente boas para isso, embora do ponto de vista de um crítico musical não sejam. Com seus talentos medíocres, normalmente não se esperaria que fizessem sucesso. Um deles nunca chega a lugar nenhum. Ele canta principalmente para si mesmo. Deseja o sucesso, mas não ama seu público. Seu primeiro pensamento é mostrar como ele é um bom cantor. O público sente sua soberba e lhe oferece uma recepção fria. Seu fracasso é completo e definitivo. O outro cantor ama o seu público. Seu pensamento mais
Importante é fazê-lo feliz. Ele canta as músicas que eles gostam, do jeito que eles gostam. Em seu desejo de aumentar a felicidade de seu público, ele está sempre estudando-o a fundo. Percebe imediatamente se seu estilo agrada ou desagrada. Está constantemente tentando saber, com base em conhecimentos individuais e de diferentes audiências, como o público mais gosta que ele cante suas músicas. Ele sempre está com as pessoas, em primeiro lugar porque as ama, em segundo para aprender do que gostam ou não em termos de música. Ele pode ficar anos passando fome enquanto está aprendendo do que seu amado público gosta, mas nada o desencoraja. Depois de muito tempo de tentativa e erro, sentindo um amor tão grande que não o deixa desistir, o público começa a reconhecer seu sentimento. As pessoas começam a ouvi-lo com respeito, depois com entusiasmo e, em seguida, com êxtase. O público pensa: aqui está um homem como nós. Ele nos conhece e é um de nós. Ele sabe tão bem quanto nós do que gostamos ou não. Ele gosta de nós, então gostamos dele também. Há um sentimento caloroso em suas canções que não existe nas de outros cantores, pelo menos no que diz respeito a seu tipo de público. De repente, o cantor fica famoso e se torna um grande sucesso. E o cantor bem-sucedido não tinha nada além de fracassos no começo. Tinha bem menos, de fato, do que muitos que nunca alcançaram o sucesso, exceto um amor sustentado e nunca negado por seu público. Portanto, uma emoção dominante que finalmente o impeliu a fazer os sacrifícios necessários para tornar-se bem-sucedido. Aqui você começa a perceber o segredo por trás do sucesso de muitos cantores populares. Amor por sua plateia é muitas vezes inconsciente. A maioria dos cantores populares de sucesso dá o crédito à sua voz em vez de ao seu amor, mesmo quando sua voz é inadequada do ponto de vista crítico. Nós podemos perdoá-los por essa vaidade, desde que nos amem. Ninguém que não goste de pessoas ou que seja indiferente a elas poderia fazer o esforço e o sacrifício necessários para ser bem-sucedido nessa profissão. Nesse exemplo, poderíamos substituir os 2 cantores por 2 atores, 2 escritores de peças de teatro ou de romances, 2 empreiteiros, 2 proprietários de restaurante ou de posto de gasolina, 2 comerciantes, 2 fabricantes, 2 vendedores, 2 pregadores, 2 advogados, 2 médicos, ou seja, 2 qualquer coisa. Os bem-sucedidos são, geralmente, aqueles que amam seu público ou sua clientela e são apaixonadamente dedicados, portanto, a prestar um serviço melhor ou a fazer a clientela feliz. Não devemos pensar que o amor pelas pessoas pode ser cultivado só por meio de atividades sociais. Ele pode ser reforçado nos seus contatos profissionais do dia a dia. Os comerciantes socializam com os clientes nas lojas, os executivos com seus empregados, etc. Por meio de associação constante, eles aprendem a amar sua clientela, a gostar de fazer as pessoas felizes pelo serviço deles e, se pretendem ser bem-sucedidos, dedicam-se apaixonadamente a encontrar formas e meios pelos quais um número cada vez maior de pessoas possa ser igualmente satisfeito. Alguns homens e mulheres conseguem cultivar esse amor pelas pessoas até por meio de correspondência. Um fabricante de catálogos bem-sucedido uma vez me explicou seus métodos. Não é o que eu digo em meus anúncios que conta. Os concorrentes podem usar os mesmos argumentos que eu. Acontece que simplesmente sou uma pessoa comum, nem melhor ou pior que meus clientes, com os mesmos defeitos que eles têm. Eu gosto dos meus clientes atuais e dos clientes potenciais, porque eles são exatamente como eu. Já li milhares de cartas dessas pessoas no decorrer da vida, e escrevi milhares de respostas, e eles respondem as minhas respostas, até que eu acabo os conhecendo quase tão bem quanto a mim mesmo. Em meus catálogos de vendas, as pessoas podem sentir nas entrelinhas que eu as conheço, que as entendo, gosto delas, e que sou o mesmo tipo de pessoa que elas. Elas respondem gostando de mim, confiando em mim, preferindo trabalhar comigo. Em catálogos de vendas, o que produz resultados é algo intangível, como estilo, tom e personalidade, não apenas lábia para vendas. Tenho notado esse mesmo algo intangível em fabricantes de catálogos repetidamente bem-sucedidos. Nunca são soberbos ou se comportam como pessoas superiores, são humanos, de alguma forma, em algum lugar, têm correspondência com milhares de pessoas comuns, aprendem com elas, eles as entendem e gostam delas. E tudo isso pode ser lido nas entrelinhas de seus catálogos. Em quase todos os ramos de atividade é possível demonstrar que os
Bem-sucedidos são geralmente aqueles que entendem sua clientela, que gostam dela e que se dedicam única e exclusivamente a fazer um número cada vez maior de pessoas felizes por meio do serviço que prestam. É claro que eles gostam de ganhar dinheiro, mas quase todos admitem que gostam do jogo mais que do dinheiro. E a maioria deles, quando se aposenta, fica infeliz e confusa porque já não serve às pessoas que ama. Mas não vamos condenar o artista genuíno, que é motivado pelo amor ao trabalho pelo trabalho, em vez de amor pelas pessoas. O orador acadêmico, o músico clássico, o dançarino estético, os pintores, escultores, arquitetos e poetas que aderem a ideais artísticos e desprezam qualquer esforço para agradar ao povo, são bastante admirados. Eles escolheram deliberadamente o caminho mais difícil, uma maneira que raramente é autossustentável e depende dos caprichos, subsídios, patrocínio da caridade dos ricos. E se tem genialidade ou talento excepcional, é o caminho certo para eles. A arte pela arte ou ciência, pelo bem da ciência ou estudo pelo estudo. Para eles, o amor ao trabalho por si só é suficiente como emoção dominante para inspirar os sacrifícios prodigiosos de tempo e esforço necessários para o sucesso. Mas essas pessoas são poucas e distantes entre si, e todos sabem que grandes artistas muitas vezes são temperamentais, se não realmente cruéis, apesar de sua indiferença para com o dinheiro. No entanto, essas pessoas são muito necessárias para carregar a tocha dos ideais artísticos, acadêmicos. Se essa é sua tarefa e você tem amor suficiente pelo trabalho, cumpra-a por todos os meios. Você pode vender sua produção, formando parceria com alguém que ame as pessoas e assim alcançar o sucesso, mas normalmente isso significa martírio. A maioria de nós, no entanto, deve ficar contente por pegar um pouco de conhecimento, um pouco de habilidade ou talento e usá-lo, combinado ao melhor de nossa capacidade com o objetivo de levar um pouco de felicidade para as pessoas, servindo a muitos com nosso pequeno talento. Temos utilidade no mundo tanto quanto aqueles que servem a poucos com um grande talento. Nosso caminho é de longe o mais rentável, portanto não há motivo para lamentar nossa falta de grande talento, a não ser que não sigamos a regra do sucesso número 6. Mas não podemos seguir a regra do sucesso número 6 antes de também nos tornarmos artistas da natureza humana, peritos em agradar ao público, mestres em servi-lo como ele gosta de ser servido. Também a seguir, adquirimos o amor ao trabalho pelo trabalho como forte emoção motivadora, embora o amor às pessoas ainda seja dominante. Quando essa combinação se apodera de nós, nada pode nos impedir de alcançar o sucesso no longo prazo. Somos impulsionados a isso por sentimentos que não nos deixam descansar até que nosso objetivo seja alcançado. Não quero dar a entender que todas as pessoas bem-sucedidas são anjos motivadas pelo amor e nada mais. Muitas vezes esse é um pequeno amor por muitos, sem um grande amor por ninguém. Embora a principal motivação do sucesso possa ser o amor ao trabalho, o baixo grau de amor por muitos é um elemento essencial, de primeira grandeza, como motivação de apoio. Os bem-sucedidos, apesar de todos os seus defeitos, gostam de pessoas, senão, nunca poderiam dar a seus colegas, seres humanos, a atenção e o estudo necessário para alcançar o sucesso. Eu vi um vendedor muito competente dedicar 1 hora para fazer uma velhinha feliz contando-lhe histórias engraçadas. Não havia motivo para isso, só que ele gostava de fazer senhoras idosas, e todos os outros felizes. Como gostava das pessoas, sempre fazia isso. No entanto, ele era uma farsa. Sem escrúpulos, usava o mesmo charme para lhes vender algo de pouco valor a um preço exorbitante. No entanto, se não gostasse mesmo das pessoas, nunca teria sido capaz de adquirir suas habilidades na arte de vender, porque seu amor nunca aumentou a ponto de desejar apaixonadamente servir os outros, era suficiente apenas para fazer dele um vendedor moderadamente bem-sucedido, não mais que isso. O amor deve ser maior, deve corresponder a uma devoção apaixonada que oferece mais e melhor serviço, conforme descrito na regra número 6, antes de se esperar um grande sucesso. O amor pelas pessoas deve ser tão grande que o amor por servi-las virá como consequência natural. As pessoas devem ser tão leais a seu ideal de servir, quanto os artistas a seus ideais artísticos, e dedicadas a esse ideal tão apaixonadamente quanto eles. Quase todos os grandes sucessos envolvem sacrifício e um imenso esforço, possível só para aqueles dominados por emoções fortes,
duradouras, normalmente, um amor pelas pessoas que as atrai para si, e uma devoção forte para servi-las que nunca permite descanso. A maioria das pessoas bem-sucedidas está muito mais interessada em construir uma empresa cada vez maior e assim servir mais pessoas, mais que em só ganhar dinheiro. Elas quase nem percebem que têm um ideal, mas quando dizem, como costumam, que gostam mais do jogo que do dinheiro, estão revelando um amor pelas pessoas e um desejo de servi-las. O amor mais admirável porque é inconsciente. A maioria delas serve muito mais pessoas, faz muito mais bem ao mundo que os que se dizem conscientes reformadores e idealistas. Pecadores que declaram ser, todos, estão inconscientemente obedecendo a esse mandamento da Bíblia, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Efésios 6:7. E geralmente o fazem como a Bíblia recomenda, até a um destes. Meus pequeninos irmãos, eles são os motores principais dessa troca de serviço por serviço que faz a vida civilizada possível. Sua atividade diária alimenta os famintos, dá de beber a quem tem sede, abrigo ao estrangeiro, roupas ao nu, ânimo ao doente, distração ou relaxamento ao preocupado, transporte aos cansados, inspiração aos confusos, ou faz as pessoas felizes por meio de uma infinidade de outros serviços. Eles são os maiores artistas de todos, os artistas no serviço. O sexto gerador de sucesso. No texto anterior discuti todas as emoções dominantes mais propensas a oferecer o impulso necessário rumo ao sucesso, mas ainda falta uma. Algumas são censuráveis, algumas perigosas, outras impraticáveis para 9 em cada 10 pessoas. Mas há uma emoção dominante não censurável, não perigosa e prática para todo homem e mulher que se inclina à religião. É o zelo religioso, ou o amor a Deus. Se você não é religioso, sua maior confiança está no amor pelas pessoas, mas se é o amor a Deus pode ser ainda mais eficaz, se aprender a pôr zelo religioso em seu trabalho diário. Sabemos que ficar dividido entre diferentes lealdades pode dilacerar uma pessoa, pode desencadear um conflito emocional que torna a produtividade impossível. Mas assim como lealdades divididas podem destruir uma pessoa, uma lealdade indivisível pode lhe dar força e poder, como de Deus. Temos Joana d'Arc, Lincoln, Garibaldi, Florence Nightingale e Moisés, o apóstolo Paulo. O caminho para uma vida completamente inspirada e bem-sucedida é abrir mão de todo o individualismo para entregar-se totalmente a uma grande lealdade. Essa rendição coloca a maior força do universo por trás de seus esforços. Torna-se impossível sentir preguiça. Os conflitos emocionais, interferindo em sua produtividade, dissolvem-se. A indecisão e a ambivalência são deixadas de lado. Você se torna uma pessoa com uma missão. Todas as emoções se alinham para apoiar a grande emoção. Segue a harmonia completa, a força de uma personalidade integrada. Seu progresso é tão impossível de deter como um grande rio. Se formos religiosos, o mais simples de todos os caminhos para nós é nos perdermos assim. Muitas vezes é o caminho mais curto para o sucesso. Inspira o maior esforço, resulta em maiores obras e proporciona a felicidade mais completa. Já não temos que nos impelir a fazer as coisas necessárias. Podemos ser tentados por outras coisas, mas não conseguimos parar, não conseguimos desviar nosso caminho. Somos irresistivelmente movidos para a frente na corrente principal da vida, alcançando distinção e sucesso porque estes são necessários para o grande plano do Criador, porque nós mesmos nos tornamos fatores importantes no plano, parte essencial da força motriz. A Bíblia deixa claro, assim como as passagens dadas neste ensaio, que somente servindo aos outros como bom samaritano podemos chegar ao reino. Seu serviço para estes meus pequeninos irmãos é um serviço a Deus. Se você é adepto a uma religião, sua tarefa diária, seu trabalho, por meio do qual você serve aos outros direta ou indiretamente, deve fazer parte de sua religião, deve ter fervor religioso, deve se tornar a missão suprema de sua vida. Se seu trabalho é um serviço, é fácil. Se é um desserviço, arrume outro emprego ou outra empresa para trabalhar e, então, busque o reino usando o serviço como veículo. Você não precisa se preocupar com dinheiro. Isso também estará entre as coisas que vos serão acrescentadas. E você vai aceitar esse dinheiro, não porque é ganancioso, mas porque ele permite que você continue seu serviço, pois lhe permite prestar mais serviço a mais e mais pessoas com o passar dos anos, porque você pretende usá-lo como um fiel administrador no estabelecimento e manutenção do reino.
Regra do sucesso número 7. Só para pessoas religiosas. Fazer seu melhor, prestar serviço aos outros é um dever para com seu Deus. Para todos os outros, fazer a mesma coisa é um dever para com seu amor próprio. Você não pode alcançar o sucesso se não for zeloso em sua busca. Que é preferível para sua felicidade e sanidade, ser zeloso em sua ganância, sua vaidade, seu desejo de poder, seu medo da pobreza ou outras emoções que às vezes impelem as pessoas ao sucesso, ou ser zeloso em seu amor e em seu consequente serviço a Deus e aos outros. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6,33, é um bom conselho para aqueles que buscam o sucesso. Mas você não deve interpretar o conselho como uma exigência para buscar muito longe para deixar de lado sua vida diária e se perder na contemplação mística ou andar por aí fazendo sermões e pregando. Esse conselho exige que você simplesmente sirva ao próximo, que o ame, que faça seu melhor, que aperfeiçoe suas habilidades para servir as pessoas e servir sempre mais, em qualquer comércio, profissão ou vocação que possa atender a seus talentos. O plano de sua carreira. A fórmula mística para o sucesso está diante de você agora, talvez obscura, como essas questões geralmente são, mal expressa, talvez, porque eu sou um homem de negócios, não um escritor profissional. Para ser bem-sucedido, simplesmente viva de acordo com os princípios enunciados no texto anterior, formule um programa baseado neles e, depois, siga-o. Escreva o programa e leia-o todos os dias para refrescar sua memória e inspirar seu trabalho. A parte mais difícil é persistir, como acontece com todos os programas, mas eu passei algumas orientações que devem deixar tudo mais fácil do que foi até agora, e a principal delas é o cultivo de uma paixão permanente por servir os outros ao máximo. O leitor médio pode traçar seu próprio plano melhor que eu, mas alguns leitores ainda não estão completamente convencidos e não se darão o trabalho de fazer um programa a menos que alguém faça isso por eles. A maioria dos leitores, sem dúvida, não vai concordar com meu programa, mas revisando-o, vão fazer exatamente o que tenho em mente. Para eles, montar seu próprio plano mais bem adaptado aos seus talentos e à sua situação, ou pelo menos, mais adequado a seu próprio perfil psicológico e por isso, com mais chance de ser seguido. O passo a passo a seguir, portanto, é apenas uma sugestão para estimular sua mente. Pegue lápis e papel e, conforme for lendo, modifique cada passo para atender a si mesmo e a seus talentos particulares. Quando terminar, pode tentar mudar a ordem das etapas. O produto final será seu próprio plano, com base no qual você pode construir com muito mais entusiasmo do que faria usando o meu. Passo 1. Se você não estiver servindo ao público ou a uma parte dele, de alguma forma comece de uma vez. Praticamente todo mundo que ganha dinheiro, seja em um trabalho, nos negócios, com uma profissão, ou de quase qualquer outra maneira, já está servindo, o que mostra a necessidade fundamental desta etapa. Então, o passo 1 é especialmente para os desempregados ou jovens estudantes. Eles podem ser úteis nesse meio tempo? Sim, de várias maneiras. Escolhendo o ramo de atividade em que poderão servir melhor. Existem inúmeras oportunidades e, sem dúvida, muitas atividades que você ainda não conhece. Preparando-se para o serviço eficiente nesse ramo. Aprendendo a conhecer as pessoas ao praticar o espírito gregário, com o objetivo de saber qual é a melhor maneira de fazer as pessoas felizes. Praticando pacientemente a arte de fazer as pessoas felizes sempre que surgir a oportunidade, em conversas, esportes, em sala de aula, em casa, na faculdade, na fraternidade ou em outro lugar. Fazer as pessoas felizes é o principal objetivo de todo serviço. Servindo constantemente em comitês como líder de um grupo ou apenas sendo um bom trabalhador em seu clube, escola, igreja ou outra organização, juntando-se a outras organizações ou envolvendo-se com pessoas de fora de seu grupo particular, onde possa aprender a conhecer, amar e servir aos outros, homens e mulheres em geral, a quem um dia poderá ajudar de uma forma mais ampla graças à sua maior compreensão e amor por eles, tornando-se conhecido e interagindo com as pessoas que espera um dia servir em sua carreira. Quanto melhor os conhecer, melhor vai poder servi-los, ajudando o próximo de todas as formas possíveis. Caso nenhuma maneira pareça, crie uma. Como vimos, as pessoas não vão aceitar o serviço que você poderá oferecer mais tarde se não sentirem que você as conhece, se não compreenderem que você é uma delas. Portanto, as sugestões anteriores
Não são por altruísmo, e sim uma necessidade se, depois, você quiser ver seu serviço sendo aceito por elas. Passo 2. Se você tem um emprego, negócio, fazenda, comércio ou profissão e não se dedica totalmente a isso, intensifique seu serviço, melhorando-o ou mudando-o, acelerando-o e expandindo-o para atingir mais pessoas ou estudando e treinando para fazer isso no futuro. Nesse meio tempo, dedique um considerável esforço para fazer seus sócios, clientes, superiores ou subordinados mais contentes e felizes. Qualquer um pode oferecer um serviço a mais, e tudo pode melhorar. Este passo é necessariamente vago porque existem muitos tipos de trabalho e serviços disponíveis para nossos leitores. Escreva seu próprio. Passo 2 com detalhes, modificando-o para adequá-lo à sua vida. Alguns funcionários enfrentam um problema difícil ao descobrir que seus esforços extras levaram a mais trabalho, mas não a mais responsabilidade e compensação. Esses indivíduos devem, portanto, concentrar-se em estudo e prática para conquistar uma posição mais elevada ou outro cargo no qual seus serviços não sejam limitados, ou ainda melhor, seguir os passos na direção de montar o próprio negócio. Eles certamente não poderão ter sucesso substancial se não encontrarem alguma maneira de oferecer maior quantidade e melhores serviços a mais gente. Problema semelhante é enfrentado por jovens profissionais como advogados ou dentistas que querem servir mais pessoas, mas que têm de esperar que elas os procurem. De certa forma, eles não têm um emprego de tempo integral e podem continuar a aplicar as sugestões do passo 1. Além disso, podem ganhar habilidades e melhor conhecimento das pessoas prestando seus serviços profissionais de graça para os desfavorecidos e servindo grupos ou organizações sem fins lucrativos e, assim com ética, promover seu trabalho e inspirar o respeito, a confiança e o carinho de um número maior de pessoas por meio das quais futuros clientes ou pacientes poderão aparecer. Apenas pertencer a essas organizações não é suficiente. O serviço é o que traz o sucesso. Passo 3. Cultive uma emoção dominante forte, duradoura e aceitável, que o conduza sempre para frente, ano após ano, no caminho que escolheu, que nunca vai deixar você descansar até que seu objetivo seja alcançado, independente do trabalho envolvido, dos sacrifícios, decepções e desânimo. Sem esse poder motivador, os passos 1 e 2 e todos os outros serão como as resoluções de ano novo, começam com entusiasmo, mas logo são esquecidas ou negligenciadas. Só esse poder motivador pode lhe dar o máximo de eficiência, evitar a constante ambivalência que gera a incapacidade, inspirá-lo a fazer seu próprio programa e a segui-lo, a pensar dia e noite até que surjam as ideias, os meios e os planos necessários, o esforço e a aplicação exigida que nenhum texto nem nada mais no mundo pode lhe fornecer. Com uma emoção dessas motivando, você vai encontrar seu próprio caminho para o sucesso, não vai descansar até chegar lá, e não vai precisar nem de minha ajuda ou de qualquer outra pessoa. Com uma emoção dessas impelindo, você vai descobrir sozinho o que fazer e vai fazê-lo. Com uma emoção dessas impelindo, salvo problemas de saúde e outras incapacidades imprevistas, você vai ficar rico, apesar de si mesmo. Apesar de a inveja, a vingança e muitas outras emoções por vezes servirem como força motriz para um sucesso mais ou menos limitado, os únicos geradores de sucesso que vale a pena considerar, na maioria dos casos, são os 6 de que falei neste ensaio. 1. Ganância ou desejo de poder. 2. Medo da pobreza. 3. Orgulho. 4. Amor ao trabalho. 5. Amor pelas pessoas e 6. Amor a Deus. Os 3 primeiros não são recomendados. Tenha cuidado para não escolher um deles sem considerar seriamente minhas advertências. Eu recomendo o 4, mas ele tem seus perigos. O 5º e o 6º são altamente recomendados e não oferecem risco algum. Escolha qualquer um dos últimos 3 como seu gerador de sucesso e depois cultive-o. A maioria dos leitores, por causa de sua relutância em aceitar a praticidade do idealismo, provavelmente vai começar com o número 4, o amor ao trabalho. Quando sentirem dificuldade para manter a emoção, vão tentar o número 5, o amor pelas pessoas. É mais fácil amar seu trabalho se você ama as pessoas que seu trabalho atende. Mas para as que levam sua religião a sério, ou que podem aprender a fazê-lo, o número 6, o amor a Deus, é a melhor escolha. As pessoas estão longe de ser perfeitas, e é difícil continuar amando-as sem a inspiração duradoura da religião. Os religiosos vão achar fácil amar as pessoas por causa de
seu Deus, e amar o trabalho no serviço aos outros, pelo bem de todos. Assim, as 3 emoções mais elevadas e mais poderosas se unem para impulsioná-los ao sucesso, e todas as outras emoções colaboram ou se tornam subordinadas à combinação verdadeiramente sublime. A ineficiência não os atormenta mais, porque já não são levados a esse caminho, e seus objetivos já não são modificados por estados de espírito e emoções conflitantes e alternados. Não quero dizer que você deve se tornar religioso para alcançar o sucesso, mas digo que se for devoto será um tolo se não aplicar sua religião a seu trabalho diário, por não usar o poder emocional que ela pode gerar. Na verdade, não vejo como você pode ser religioso de verdade sem amar as pessoas e sem desejar servi-las, sempre de uma forma mais elevada e melhor. É a única maneira de pôr seu amor a Deus em ação. Mas os que não são religiosos, em muitos casos, vão achar que a combinação dupla de amor pelas pessoas e amor ao trabalho é tão eficaz quanto a combinação tripla que acabamos de discutir. Assim, também podem se tornar completamente eficientes, também podem ter fervor, espírito, fogo, ferramentas, determinação inabalável, coragem e fé, sempre os motivando a seguir na direção do sucesso. Podemos objetar que muitos idealistas não são bem-sucedidos. Isso, simplesmente porque eles não aplicam a força motriz de seus ideais no trabalho. Veem o sucesso como algo à parte, de alguma forma. Aprenderam que ganhar dinheiro, até por meio do serviço, é censurável ou pecaminoso, que o emprego ou negócio deles não tem mérito porque recebem dinheiro pelo trabalho que prestam. O conflito de emoções, despertado por essas falsas ideias, provoca ineficiência agravada pela própria força de seus ideais. Mas se eles transformarem o trabalho diário em um instrumento, uma forma de cumprir seus ideais, serão abençoados com uma eficiência nunca antes experimentada. Quando a Bíblia fala da dificuldade do rico de ir para o céu, provavelmente está falando dos ricos daquele tempo, cuja maioria enriqueceu em detrimento de outras pessoas por meio da conquista do abuso e do desserviço. Havia poucos mestres no serviço na época, com exceção de profetas e líderes espirituais. Mas na sociedade moderna, temos, sim, mestres do serviço, pessoas que fizeram sua riqueza só colaborando para a segurança, conforto e felicidade dos outros. Hoje, essas pessoas ricas são nossos melhores servidores, e deles é a recompensa prometida na parábola dos 10 talentos, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Marcos 4:25. Passo 4. Encontre o meio de renovar seu zelo sempre que ele esmorecer. Alguns vão encontrar esse meio em livros e palestras inspiradoras, outros em literatura religiosa ou em sermões. Alguns vão encontrá-lo na música, outros em contato com as pessoas que servem. Alguns vão encontrá-lo em livros ou revistas técnicas. E outros serão inspirados pelo exemplo de outras pessoas na atividade a que se dedicam ou de outros campos. Existem inúmeras biografias que podem ser úteis nesse sentido. Seus meios dependem de seu perfil psicológico e devem ser encontrados por você mesmo. Passo 5. Se seu zelo esmorecer mesmo assim, reflita seriamente se realmente está na vocação certa. Se não estiver, encontre outra pela qual você possa servir com mais entusiasmo e energia. Se necessárias, as mudanças valem qualquer sacrifício, mas tente todos os outros passos antes de desistir das habilidades que já adquiriu. Fique atento, porque a grama do vizinho sempre parece ser mais verde que a nossa. Porém, se você definitivamente não gosta de seu trabalho, praticamente qualquer mudança será para melhor. O amor ao trabalho é um princípio essencial para um grande sucesso. Observe seus passatempos, suas vocações para encontrar sugestões quanto à área de trabalho que deve escolher. Passo 6. Quando você finalmente chegar a uma posição de autoridade em seu próprio negócio ou no de outra pessoa, empregue aqueles que possam lhe ensinar alguma coisa, aqueles que aprenderam em outros lugares, ou promova os que estiveram em estado de alerta para aprender ou adquirir habilidades além do que você lhes ensinou. Assim, novas ideias e experiências poderão ser somadas às suas. Contratar pessoas com experiências diversas é o caminho mais curto para o sucesso, mas assegure-se de que a pessoa é experiente e vem sendo bem-sucedida no trabalho exato para o qual você a contratou ou em trabalhos relacionados. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço não têm muita habilidade. Algumas tiveram pouco estudo, mas sabem como selecionar e se relacionar com outras que tenham
experiência para fazer grande parte do trabalho para elas. Como publicitário, muitas vezes fico surpreso com a falta de sabedoria de empresários ao contratar agências ou gerentes de publicidade. Eles escolhem um generalista quando poderiam facilmente contratar um especialista nessa área. Podemos também contratar o médico de família para tratar os dentes. Ele pode aprender a tratar dentes. Mas por que pagar seus estudos? O generalista pode perder muita verba de seu cliente até ser capaz de evitar os erros que o especialista vai evitar desde o início. Empregue especialistas sempre que possível. Isso pode significar a diferença entre sucesso e fracasso, e pelo menos vai economizar muito dinheiro. Depois de contratar o especialista, você pode também contratar o generalista como fonte de novas ideias. O especialista pode avaliá-las e eliminar as que já foram desconsideradas nessa área específica. O generalista muitas vezes não sabe que sua brilhante ideia já foi testada em algum momento do passado e considerada insatisfatória. No entanto, muitas vezes ele pode trazer uma ideia de outro campo que nunca foi experimentada na nova área e que vale a pena tentar aplicar. Para separar o joio do trigo, o julgamento do especialista é necessário. Só porque as ideias são novas não significa que são boas. Muitas vezes o público não está pronto para novas ideias, não importa quão excelentes elas sejam. Os mesmos princípios são verdadeiros se for contratar um advogado, um contador, um artista ou qualquer outro tipo de ajuda profissional ou executiva. Contrate ou promova pessoas que possam lhe ensinar algo e deixe-se ensinar. Não pense que você sabe tudo sobre seu próprio negócio. Pessoas que aprenderam com você e que sabem apenas o que você mesmo sabe muitas vezes têm um valor inestimável. Porém, você também pode precisar de pessoas que talvez não tenham muito conhecimento, mas sabem algo diferente. Não deixe que seu ego ponha restrições ao serviço que você presta ao público. Ninguém nunca sabe tanto, mesmo sobre seu próprio negócio, que não tenha mais nada para aprender. Tudo isso não significa que você deve tirar seus executivos da empresa. Deve haver pessoas certas em seu local de trabalho que possam lhe ensinar algo, que por observarem com cuidado, por trabalharem até tarde, estudarem e analisarem seus concorrentes, lerem literatura especializada, observarem outras áreas da empresa pela experiência adquirida em trabalhos anteriores, por sua própria formação, adquiriram novas ideias e experiências que podem ser somadas às suas. Elas sabem não só o que você lhes ensinou, mas algo diferente que pode aumentar a eficiência de seu serviço, a satisfação de seus clientes e funcionários ou a amplitude de seu mercado. Esses funcionários são raros hoje em dia. Por todos os meios, promova-os aos cargos executivos para os quais se qualificaram. Crie os cargos, se necessário. Isso terá um efeito inspirador sobre o restante da equipe, bem como sobre os indivíduos promovidos. Antes, porém, avalie-se. Você dá a seus funcionários a oportunidade de lhe ensinar alguma coisa? E se contratar alguém de fora, vai deixar que lhe ensine? Senão, seus concorrentes em breve estarão à sua frente. Estando dispostas a aprender, muitas pessoas simples, despretensiosas, cresceram e se tornaram mestres do serviço. Passo 7. Volte ao passo 3 e continue voltando, a vida toda. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens.